Olá, vascaíno, mais um escândalo envolvendo o Vasco. E olha que a gestão Pedrinho está começando a concorrer páreo a páreo com a gestão do Salgado. Está ficando complicado. Vou explicar tudo isso sobre essa notícia, sobre mais esse novo escândalo que está acontecendo em São Januário. E se você acha que isso não influencia, que o importante é campo e bola, meu amigo, você tem o time que tem por causa desses caras, por causa dessas confusões que o Vasco arruma. O Vasco é um time muito complicado, um time com muitos interesses, um clube com muitos interesses que vão além, mas muito além do time. Fica ligado aqui nesse vídeo. Antes, eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Tá falado? Vamos direto ao conteúdo do vídeo. Olá, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz, está entrando no ar o nosso programa Almoço do Gigante. Está entrando hoje um pouquinho mais tarde, né? Vai entrar quase no lanche, né? 2 e pouca da tarde, deve estar entrando no ar aí. Tomara que consiga entrar mais cedo. Estou gravando ele em cima da hora. Cheguei tarde, hoje janeiro está chovendo, está complicado o trânsito, está complicado se movimentar. Acabei chegando mais tarde em casa para almoçar. E aí eu estou gravando o vídeo aqui, correndo rapidinho. Vou falar essa história para vocês. Não vamos demorar muito, vai ser um vídeo, tentar fazer o vídeo mais curto possível. E eu vou tentar explicar para vocês, começando com um exemplo bem simples. Vamos lá. Você trabalhou numa empresa. Perdão. Você trabalhou numa empresa. E aí você coloca essa empresa na justiça. A empresa não te paga os seus direitos trabalhistas e você coloca a sua empresa na justiça. A empresa fica postergando na justiça, demorando anos para te pagar, não consegue te pagar, e aí não tem ainda uma sentença, porque os advogados da empresa são bons e ficam te jogando para trás, empurrando, procurando pelo e ovo no processo, embargando aqui, ou seja, atrasando o processo todo. Aí você fica sabendo que essa empresa ela vai entrar em recuperação judicial. Ok, acontece. E aí você fala, poxa, mas eu sou credor dessa empresa, como é que eu faço para receber? Aí você recebe um comunicado dizendo o seguinte, o seu advogado, você recebe um comunicado dizendo o seguinte, olha só, para entrar no rol dos credores, o rol dos credores está buscando esse advogado, o escritório tal, para representar todos os credores na negociação com essa empresa. Aí você vai lá e, pô, então tá, esse cara que está negociando com todo mundo, então eu vou lá, eu assino com esse cara. Aí você descobre que esse cara que está negociando com você é um dos diretores da empresa. O escritório dele, de advocacia, ele, que é o dono do escritório de advocacia, que você assinou lá com ele, fora do escritório de advocacia, de forma amadora, ele doa o tempo dele, não profissional, como diretor dessa empresa. Você confiaria a sua ação trabalhista na mão desse cara? E se você confiou, o que te convenceu? Eu não confiaria. Pô, peraí, o cara que vai me defender está lá na empresa e está vendo os interesses da empresa também, por que eu vou nessa negociação com esse cara? Eu não iria. Mas os caras foram. E por que foram? Essa que é a questão. Bem, nós estamos falando o seguinte, nós estamos falando de Alain Belaciano. Alain Belaciano, para quem não sabe, é da Sempre Vasco, do grupo do Pedrinho. Ele é presidente de um dos poderes do Vasco, né? Um clube associativo, você precisa entender isso. Ele é formado por vários poderes, tá? Muita gente não entende, por isso que a gente tem que falar isso aqui com calma. Não é só a diretoria executiva. Tem a diretoria executiva, que tem o Pedrinho, o vice-presidente Salomão, o Renato Brito, o Felipe Carregal, que são os caras que estão aparecendo mais. Mas tem o de marketing, tem o de esporte amador, o de esporte náutico, tem o pessoal do Remo, tem vários vice-presidentes, tem o presidente, com vários vice-presidentes, e cada vice-presidente com seus diretores. Essa é a diretoria executiva. Mas tem outros, esse é um dos poderes, até o principal, mas tem outros poderes. Tem o poder do Conselho Fiscal, fiscaliza as contas, tem o poder do Conselho Deliberativo, que vai deliberar ações da diretoria executiva, e tem o poder do Conselho de Benemérito, que faz opiniões, que é um grupo de conselheiros, realmente, e tem o poder da Assembleia Geral. O presidente da Assembleia Geral do Vasco é um poder muito forte dentro do clube. Só para vocês terem uma ideia, do que a gente está falando. Vamos lá. Lembra da eleição do Levenciano? E aqui eu não vou entrar no mérito se tinha razão, se não tinha razão, esquece isso. Mas lembra da eleição que o Levenciano estava ganhando e aí no finalzinho da eleição chegou uma liminar e essa liminar interrompeu a eleição e depois transformou a eleição numa eleição lá no calabouço, mista, presencial e online. Lembra essa história? Aquela liminar, quem entrou com a liminar
foi o Mussa. Lembra da história do Mussa? O Mussa, safado, o Mussa era o presidente-geral da Assembleia do Vasco. Então, hoje, o presidente é o Alain Belaciano. Olha o poder que o cara tem. Ele é um dos caras que lideram um dos poderes do Vasco. Ele é presidente de um poder do Vasco. Esse cara ele é influente dentro do Vasco. Né? Ele faz parte da gestão do Vasco. Aí, os credores do Vasco, que foram para recuperação judicial, foram orientados a fechar negócio com um escritório de advocacia que o dono é o Alain Belaciano. E, diferente de todas as recuperações judiciais que vêm acontecendo nos clubes de futebol, o Vasco acertou, fez um acordo com os seus credores sem deságio. Pô, peraí, isso foi bom para quem? Porque numa história dessa, alguém vai sair no prejuízo. Toda vez que você tem um acordo, você tem uma combinação, as duas partes têm que abrir mão de algumas coisas. Eu não sei o que os caras abriram mão. Eu, se fosse credor, não ia aceitar. Pô, peraí, o escritório que está me representando é diretor do Vasco? Para que eu aceite, é porque foi me prometido alguma coisa. Bem, o deságio eu não perdi. Não teve deságio. Não, os credores do Vasco não foram forçados a diminuir os valores. Não vão aceitar deságio. Isso foi bom para o Vasco? Os credores vai ser bom. Mas e para o Vasco? Vocês não acham que há um conflito de interesse? No mínimo. Isso para falar no mínimo. Para não falar que tem safadeza aí. Para falar no mínimo. Um pequeno conflito, aliás, um grande conflito de interesse. O presidente da Assembleia Geral do Vasco é o advogado dos credores que estão brigando com o Vasco. Porra, como é que faz uma negociação assim? Ele fala com o espelho, ele conversa com o espelho, olha, no espelho é Vasco, aqui sou eu. Depois troca, tá? Depois do espelho fica credor e fora do espelho vira eu. Aí ele fica falando, Alain Belaciano, eu não vou aceitar. Não, aceita sim, Alain Belaciano. Porque ele, pô, isso é coisa de brincadeira, isso é maluco, coisa de maluco, pô. Isso é um escândalo, isso é um escárnio, isso é uma pouca vergonha. O Vasco faz a recuperação judicial e não tem deságio, que é abater o valor da dívida. Todos os clubes conseguiram deságio. Tem clube que conseguiu mais 50% de deságio. O Vasco conseguiu 0%. O acordo do Vasco é maravilhoso, não teve deságio. Pô, tem alguma coisa de muito errada nisso aí. Quando você vê que essa história, que o advogado dos credores é o presidente da Assembleia Geral do Vasco, pô, e para mim isso é escandaloso. Para mim isso é uma vergonha. O Conselho Deliberativo apertou, ele protocolou ontem na secretaria do clube uma série de respostas. Aliás, exagero falar que foi o Conselho Deliberativo. Alguns conselheiros se reuniram e questionaram dentro da secretaria do clube, protocolou. Essas questões chegaram até ele, que foi protocolado, então a secretaria do clube tem que enviou para ele, e ele agora protocolou na secretaria as respostas. Mas o conselho mesmo ainda não se movimentou. Esse negócio do conselho ainda não é bem assim. Alguns conselheiros, mas tem os conselheiros de situação que passou a mão, que dá tudo bem, está tudo bonito. No programa do Benja, o Euriquinho, que eu tenho as minhas ressalvas ao que o Euriquinho fala, nem tudo que o Euriquinho fala dá para você botar a mão no fogo, não é. Nem tudo que ele fala é bem assim, por isso que eu não trouxe essa notícia aqui, mas ele falou, né? Estou dizendo que ele falou, não estou dizendo que é verdade, estou dizendo que ele falou que o Pedrinho era só um rosto bonito, que não era o presidente do Vasco. O presidente do Vasco era o Cristiano e o Alain Belaciano. Só para você ter uma ideia do que o cara falou essa semana, e aí surge essa história agora. Pô, se isso é verdade, ele é realmente o advogado dos credores e realmente ele é o presidente da Assembleia Geral do Vasco. Outra pergunta que eu quero fazer é a seguinte, né? Por que numa negociação de recuperação judicial, onde o Vasco vai conversar com os credores, por que quem está representando o Vasco é o presidente da Assembleia Geral? Por que não está o corpo jurídico do Vasco? Por que não está a galera do Felipe Carregal? Por que está o Alain Belaciano? Não é esquisito? Porque ele é advogado na vida dele. Dentro do Vasco, ele é o presidente da Assembleia. Ele não faz parte do corpo jurídico. Ele é o presidente da Assembleia Geral. Ele não é do departamento jurídico do Vasco. Por que esse cara... Ele não é do departamento financeiro do Vasco. Devia estar o diretor financeiro do Vasco, vice-presidente financeiro, o vice-presidente jurídico. Esses caras têm que estar envolvidos na negociação. Agora, o Belaciano pelo Vasco, a nível estrutural,
organizacional não tem o mínimo sentido. A única explicação, o Belaciano está lá porque ele tem interesse de estar lá, porque ele é o advogado dos credores. É a única explicação. Se o Belaciano fosse o diretor jurídico do Vasco, vice-presidente jurídico do Vasco, ainda dava para entender, mas o cara é presidente da Assembleia Geral, que é um cargo importante, mas que não tem nada a ver com a recuperação judicial. Não tem nada a ver para ele estar representando o Vasco. O Vasco não tem o departamento jurídico que escreveu tudo. Então tudo foi feito pelo Felipe Carregal, ele que veio na Vasco TV, que dá explicação. Na hora de negociar com os credores, chama o presidente da Assembleia Geral, que é o dono do escritório que representa os credores. Pô, aí passa regra, isso é uma vergonha. Eu acho isso um absurdo, isso é um escândalo. É por isso, por causa dessas mutretas, por causa dessas armações que tem dentro do Vasco, por causa desses negocinhos do Vasco, que não conta, é o amiguinho, é o coleguinha, é o fulaninho, é as rachadinhas, eu coloco você lá, você vai ganhar 500 mil, você me dá 250, fica com 250, mas diz que ganha 500 mil, eu pago o teu imposto de renda, a minha parte, você quer... Por causa dessas malandragens, dos espertalhões que estão no Vasco, que a gente tem esse time aí, porque a gente tem Lloyd, que a gente tem Jean Davi, que a gente tem Alex Teixeira, que a gente tem Souza, que tem Paí que não joga, tem Felipe Coutinho que só pode jogar um jogo por mês. É por causa desses caras que estão aí. E você, o torcedor Nutella, que acha que isso não tem nada a ver, o importante é campo e bola, meu amigo. O campo e bola só acontece se a parte da administração aqui atrás estiver funcionando. E o Vasco só tem mutreta, meu irmão. Vasco é um time de picareta, é um clube de picareta, só tem malandro. Esse Move, essa Sempre Vasco, essa Mais Vasco, só querem se beneficiar do Vasco. Abre o olho, torcedor, para com isso. Já vem gente aqui no comentário aqui do meu vídeo dizer, vamos votar no Edmundo. Pô, não, cara, não vota no Edmundo. Não tenho nada contra o Edmundo, mas o Edmundo faz parte disso aí. O Edmundo é o fundador desse grupo. Ele tá brigado, que ele, o Júlio Branco estão brigados, o Clóvis Munhoz. É mentira, cara. Esses caras fazem parte. Você vai perpetuar esses caras aí e vai continuar com esses times horríveis aí. Sai disso, cara. Para com isso. Para com isso. Tá falando? Outro dia eu tava lá no restaurante do seu Arthur, dentro de São Januário, e a conversa já era essa. Que o próximo nome vai vir, o Edmundo vai vir com muita força, o Edmundo está crescendo, já tem pesquisas, porque o ano que vem é o último ano desses caras. 2026, final de 2026, tem eleição, assume em 2027, já está se falando o nome do Edmundo. E você, torcedor, deixa de ser bobo, sócio do Vasco, a sociedade, deixa de ser bobo, vota no faxineiro, vota no menino que capina a grama, mas não vota nesses caras. Porra, tu tá cansado não do que você tem, cara? Não tá enjoado não? De ser pancada, saco de pancada há 25 anos? Você tá feliz com isso? Para com isso. Galera, fica com Deus, comenta aí, quem quiser comentar, comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like. Tô de saco cheio. Grande abraço, fica com Deus. De noite tem programa, 7 horas da noite. Tchau.